Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então espero que tudo esteja bem com vocês aí, pessoal. Então agradeço a Deus, né, isso por estarmos chegando, né, isso é o término da nossa disciplina. Agradeço a Deus por saúde, por paz, né, isso, muita prosperidade. Agradeço a Deus por ter nos dado, está nos dando esse livramento, né? Estamos aqui, né, graças a Ele, nesse Pai Todo-Poderoso, estamos aqui com saúde, né? Terminando a nossa disciplina. Então aqui quem fala é o professor Cláudio Nascimento, de Economia Política, e a gente vai falar um pouco da escola, né? Escola Histórica de Economia Alemã, né? A Escola Histórica Alemã de Economia. Então falar da escola histórica, né? Isso, de economia alemã, né? Isso é falar na realidade de Marx, é falar de Hegel, é falar de Max Weber, né? É falar desses monstros da nossa história, nem fazer uma junção com a economia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né, de economia política, né? Então, falando um pouco dessa escola histórica alemã, ou seja, primeiro, a corrente histórica. Como era essa corrente histórica, né? Então, crítica à desconsideração do caráter histórico, né, das categorias econômicas. Então você vai ter o seguinte: nega o emprego do método das ciências naturais. Ou seja, as ações humanas são dotadas de sentidos, né, necessidade de um método, né, específico, causalidade histórica. Então a gente vai tentar o que? Identificar as tendências, né, né, mas não a lei. Vai tentar identificar as tendências, mas não a lei, que se originam de quê? Das atitudes psicológicas, né, dos homens em acordo com a situação histórica vivida, né? E não apenas pelas relações sociais da propriedade. Então, a economia vai ser explicada, né, pelos fatos históricos. A economia vai tentar ser explicada pelos fatos históricos, né? Então, nós vamos ter uma filosofia hegeliana, né, uma dupla influência marxista, interpretação materialista, né, da dialética, ou seja, os contrários de Hegel, né, materialismo histórico, né, o grande Marx aí vai falar essa questão desse materialismo histórico, a luta de classe que envolve, na realidade, que burguesia e proletariado, essa luta de classe que envolve burguesia e proletariado. Então nós vamos falar aí dessa corrente histórica, né, que se reporta ao idealismo coletivo, né, ou seja, esse idealismo, né, coletivo ou objetivo, né, idealismo objetivo hegeliano, ou seja, o espírito coletivo, né? Então essa corrente histórica se reporta ao idealismo objetivo hegeliano, ou seja, o espírito coletivo como motor do desenvolvimento histórico, né? Então Hegel vai falar isso aí, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão desse contexto histórico, né, específico do fim, né, das guerras napoleônicas e a abdicação de Napoleão, né, que invadiu lá a França, né? Então na realidade invadiu Portugal, né? Então vai sair invadindo toda a Europa, né? Então esse crescimento da hegemonia inglesa sobre o comércio germânico, né? Então a gente vai falar, a gente vai observar essa questão aí do próprio mercantilismo, né, dentro da Europa, e a reação, né, da Prússia passa a desenhar as primeiras medidas visando o que? Estimular a integração comercial, é isso, entre os estados germânicos. Então, Zollverein, né, em alemão, né, Zollverein, em 1819, vai falar um pouco dessa unificação, né, em 1871 da Alemanha, né? Entre o frágil liberalismo burguês e a reação nobiliárquica, o pensamento romântico, né, surge nacionalista, ou seja, industrialização seria possível com a coordenação e liderança do Estado. Ou seja, a industrialização seria possível
com a coordenação e liderança do Estado. Então vocês vão ter aí, o precursor disso aí, Friedrich List. Friedrich List. Então quem é Friedrich List? Então um grande alemão, né? Em sua obra, ou seja, em sua principal obra, o Sistema Nacional da Economia, ou Sistema Nacional de Economia Política, de 1841, ele formulou pela primeira vez o argumento de que os países com a indústria nascente dependem da intervenção do Estado para atingir o nível de desenvolvimento. Observe, formulou pela primeira vez o argumento de que os países com uma indústria nascente dependem da intervenção do Estado para atingir o nível, né, de desenvolvimento dos países que se encontram na vanguarda da industrialização. Então, a necessidade aí da intervenção do Estado, né, que vem contrariar o quê? Vem contrariar os princípios, né, de Adam Smith, de David Ricardo, que eram contra a intervenção do Estado na economia, deveria ter o liberalismo econômico, né? Então List observou que, ao contrário do entendimento vulgar, o desenvolvimento industrial britânico e norte-americano foi resultado de uma política sistemática de proteção ao longo da história. Então, crítico da teoria da vantagem comparativa, né, de Ricardo, né, de Ricardo, né, ou seja, vai falar um pouco desse estágio de evolução, né, esses estágios de evolução dos estados, ou seja, selvagens, pastores, agrícolas manufatureiros e agrícola, né, manufatureiros e agrícolas manufatureiros, né? E manufatureiros comerciais, né? Desculpe, manufatureiros comerciais, que depende da ação do Estado, né? Então, veja só, que coisa, estágio de evolução dos estados, estágios da evolução dos estados, que vão depender de quem? Do Estado, para se manter. Ou seja, esse estado de evolução, né, selvagem, pastores, agrícolas manufatureiros e agrícolas manufatureiros comerciais, que vai depender dessa intervenção. Então, a velha escola histórica, né, então, de Rocher e Delbrand Keynes, né, negam as leis econômicas. Então, esses caras aí vão negar as leis econômicas, né? Diferente da natureza, né, na sociedade não há regularidades. Portanto, não há teoria econômica, apenas história econômica. Então eles vão negar, né? Então negam as leis econômicas e vão dizer o seguinte: não há teoria econômica, apenas história econômica. Então observe isso. Você que está em casa agora me assistindo, eu te agradeço. Você que está me curtindo aí, muito obrigado pela sua participação, por estar assistindo essa aula, obtendo conhecimento, né? Então surge aí a nova escola histórica. Então, que se ocuparam quase que exclusivamente da história econômica, em lugar de que? Da economia política. Então você vai ter aí Bucher e Smoller, né? Buscou sistematizar as contribuições da escola e desconsiderou as relações de produção e distribuição, ou seja, prioridade ao alcance territorial, não é isso? Economia doméstica, economia urbana, não é isso? Regional e nacional, né? Então vocês vão ter na realidade o que? O Bucher e Smoller, né? Eles buscaram o que? Sistematizar as contribuições da escola e desconsiderou, né, as relações, né,
de produção e distribuição, prioridade ao alcance territorial e economia doméstica, economia urbana, regional e nacional. Então, aí surge aí a nova escola histórica, construir uma teoria de desenvolvimento econômico. Então vamos construir aí uma teoria de desenvolvimento econômico. Então a preocupação era construir uma teoria de desenvolvimento econômico. Então Werner, não é isso, Sombart, né, e Max Weber, né, a sociologia econômica, vai construir uma teoria do desenvolvimento do capitalismo, né, retomando o conceito histórico, social, da formulação marxista. Eles definem capitalismo como modo de produção mercantil, né, sobre emprego, de trabalho e assalariado. Então veja só, cabe destacar aí empresários e empresadas que estão nesse momento me assistindo, cabe destacar o seguinte, que é uma organização consistindo que numa economia de troca, na qual cooperam em geral dois grupos humanos diferentes, que se encontram no mercado. Os proprietários dos meios de produção, que são na realidade ao mesmo tempo dirigentes, os sujeitos da economia, os operários, né, privados dessa propriedade, objeto da economia. Então a gente vai tratar o que trata de uma organização onde reina os princípios de quê? Do ganho e da racionalidade econômica, que fala isso Sombart. Então Sombart vai falar de sistemas econômicos distinguíveis pela natureza de três componentes. Pela psicologia econômica, descreve os princípios, técnica material e a organização do trabalho social. Ou seja, a psicologia econômica determinante atitudes, né, psicológicas das pessoas que se dedicam às atividades econômicas, valores, fins, modo de realizar. Então esse espírito é a alavanca do desenvolvimento econômico. Sombart o encontra na atividade econômica dos judeus, né, que não estando influenciado pela ética cristã, né, hostil ao ato de ganhar dinheiro, se dedicam ao comércio e ao crédito. Então, o motor da atitude psicológica que contribui para o surgimento do capitalismo. Então, o Weber vai falar da ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Ou seja, essa ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, Weber, né? Max Weber, então, condições para o capitalismo, população, a fruto de metais, dinheiro, né? Do impulso do comércio e cidades comerciais. Então ele vai dizer o seguinte: não é suficiente o desejo do lucro, não é suficiente o desejo do lucro, vínculos morais, né? Substituição dos valores tradicionais versus o que? Iniciativa, poupança, disciplina, né? Então nasceu nas cidades industriais empresas permanentes, racional. Aí você vai colocar dentro desse sistema aí a contabilidade, a técnica, o direito e a ideologia racional. Então é a ética do enfrentamento. Então ele vai falar dessa ética do enfrentamento, né? Que rompeu os obstáculos tradicionais que limitavam o quê? A liberdade do ganho e o desejo do quê? Do lucro dos monetários, né? Cuja fonte encontrou na reforma protestante, ou seja, o Estado laico de Lutero, né? Trabalho ativo, o modo ascético de Calvino, as bases da nova vida. Então, puritanismo inglês é a maior expressão, né?
espírito iniciativa, o trato econômico, então vida severa e laboriosa, produção e comércio. Né? Então vocês vão ter aí essa questão do puritanismo, né? Então protestantismo e puritanismo na origem do capitalismo. Então veja só. Então protestantismo e puritanismo na origem do capitalismo. Então você vai ter Weber. Weber vai falar e vai identificar o que? Weber, né? Vai identificar esse espírito capitalismo, o impulso para o enriquecimento em várias atitudes, profissões e épocas históricas. Porém, no Ocidente que se configura como espírito coletivo, onde Hegel vai falar, né, espírito coletivo. Então essas condições prévias, né, ou seja, essas condições prévias onde nós vamos ter um mercado de trabalho, apropriação dos meios de trabalho e a contabilidade racional que viabilizam ou viabilizaram, né, a organização da empresa capitalista. Ou seja, esse capitalismo burguês e sua organização racional do trabalho constitui seu objeto de análise. Então, a ética cristã medieval, né? Então essa ética cristã medieval, ainda dentro do protestantismo e puritanismo na origem do capitalismo, essa ética cristã medieval condenava a busca do ganho, inclusive o apreço pelo trabalho, considerado uma condenação. Ou seja, pregava a contemplação e a oração como realização humana. Então você vai ter uma ética protestante, calvinista, vai ter essa associação entre vocação e profissão, dom, né? Então essa valorização religiosa da atividade profissional e do trabalho, né? A conduta ascética, né? O renúncia ao prazer e o gozo, ao supérfluo, é isso. Pompa e ostentação, desperdícios e esbanjamento. Valoriza o trabalho como verdadeira forma de honrar a Deus, né? Verdadeira forma de honrar a Deus. A contabilização do tempo, desperdício do tempo é condenável. Assiduidade e disciplina no trabalho são requisitos fundamentais para assegurar a conquista do paraíso. Weber vai falar da ética protestante, né? Que só os ricos seriam salvos porque eles empreendem, né? Os pobres não têm essa atitude para empreender, lá na ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, toda a riqueza deve ser reinvestida na geração de novas formas de trabalho, tipologia do homem moderno. Trabalho para criar riqueza, não para o desfrute. Trabalho para criar a riqueza, não para o desfrute, mas para criar novamente trabalho, contribuindo para a prosperidade da nação. Então, assim, segundo Weber, né, as aspirações religiosas do calvinismo coadunam com as aspirações mundanas do capitalismo, tipo ideal, né? Então, aí vocês tiveram aí um pouco aí dessa escola, né? Essa grande escola que a gente traz aí alemã, né? Então essa escola, né, onde a gente falou um pouco aí dos grandes teóricos dessa escola, né? Então é só, então é muito relevante, né? Essa força, né? Então a gente fala dessa grande vanguarda, né? Ou seja, essa escola histórica alemã, onde dentro desse contexto histórico, externo, a Prússia como aliada, o interno, a unificação do Estado alemão, o pensamento econômico clássico, né? Pouca influência na Alemanha, onde a burocracia
regulava a economia e o desenvolvimento da administração pública, pensamento histórico, questionava a importância da economia clássica, né? Então, fatores: nacionalismo, patriotismo, militarismo, paternalismo, intervencionismo, levaram a grande mudança na sociedade. Então, para sair do atraso em relação à Inglaterra, era necessário que uma ajuda do governo. Então, o governo teria que intervir, o Estado teria que intervir. Então, para que a economia saísse do atraso, o Estado teria que intervir. Aí surgem os principais dogmas, né? Abordagem desenvolvimentista através de uma perspectiva dinâmica, né, na sociedade. O que é uma doutrina econômica relevante para um país determinado, né? Um país em determinado período pode ser irrelevante para outro país em outra época. Com certeza, né? Que é uma doutrina econômica, né? Relevante para um país em determinado período pode ser irrelevante para outro país, né? Em qualquer outra época. Então, aí vocês vão ter essa ênfase no papel positivo do governo, a diferença da escola clássica, que era individualista e cosmopolita, como eu falei, e a escola histórica, que era racionalista. Então, o Estado como força principal do movimento dinâmico e não o indivíduo. Ou seja, sem a intervenção do Estado, a economia não anda. Então, a unificação ajudou o Estado a desenvolver a importância do nacionalismo. A intervenção em assuntos econômicos era necessária por causa dos interesses da comunidade serem distintos dos interesses próprios. Aí vem a abordagem indutiva histórica, a importância de se estudar historicamente a economia como parte de um conjunto integrado. Aí vem o fenômeno econômico e outros fenômenos sociais, né, isso, interdependentes. Aí surgem as críticas, as abstrações, deduções e enfoque estático e real da metodologia clássica e marginalista, né? Então vamos ter crítica à metodologia clássica e marginalista. Então o método histórico indutivo permitia estudar todas as forças de um fenômeno econômico, todas as facetas do comportamento econômico, né? E não meramente sua lógica matemática, né? Então a economia seria explicada não pela lógica matemática, e sim pelos fatos históricos, né? Negavam que pudesse existir leis econômicas válidas. Então, os padrões de desenvolvimento são perceptíveis na história e pode ser generalizado como lei de desenvolvimento. Então a economia sendo explicada pela história. Então dessa forma aí conservadora surge a preocupação com a atividade econômica e no mérito moral dessas ações. Então entenda, o Estado deve determinar um padrão para a produção adequada e a distribuição de renda, proteger a saúde, o bem-estar e a eficiência dos operários das fábricas. Pretendia afastar os trabalhadores da ideologia socialista. Então ele ajuda, mas pretendia afastar os trabalhadores da ideologia socialista. Aqui escola, veja só, a quem escola histórica beneficiou, procurou beneficiar. Então veja só, a quem escola histórica beneficiou, procurou influenciar. Então as leis, a eles próprios, através das relações íntimas do governo, um cargo significativo na vida econômica, né, e acadêmica, influencia, e aí vocês vão ter a grande influência de Smoller, né? Então, na realidade, seus seguidores, como é que se diz, economistas históricos, né? Então, na realidade, você vê grupos comerciais. Então, como a escola foi válida, útil ou correta para a sua época? Então, como se explica que a Grã-Bretanha, berço do laissez-faire no século XIX, praticamente abandona esse pensamento, né, no século XX? Então, a escola histórica foi correta ao prever que os economistas precisavam familiarizar-se com as mudanças históricas e ambientais
com a evolução econômica e social, a fim de entender o mundo moderno, né? O mundo moderno, né? Então aí vocês vão ter quais os dogmas da escola histórica que tornaram-se contribuições. O método indutivo histórico, né? O método indutivo histórico tornou-se amplamente aceito, né? Como complemento do método dedutivo abstrato. Na elaboração das teorias econômicas, as duas abordagens se complementam. Ataque duradouro ao laissez-faire, já que para os históricos esse tipo de iniciativa não produz os melhores resultados para a sociedade. O nacionalismo alemão ajudou o desenvolvimento do militarismo e suas consequências, né? Então Friedrich List, né, como eu falei, após esse cargo no governo, foi eleito governador, defendeu reformas administrativas, financeiras, radicais para a sua época. Então aboliu os pedágios nas estradas, dízimos, propriedade estatal das indústrias, impostos de propriedades feudais e limitações sobre o uso produtivo da terra, impostos de consumo. Dedução, né? Redução que diga no número de funcionários públicos, civis e o único imposto para cobrir despesas do governo, né? Então, consequência disso tudo, qual é a consequência? Ficou preso por 8 anos, depois foi deportado para os Estados Unidos, onde morou, de onde suas ideias protecionistas tiveram mais popularidade do que na Alemanha, né? Então vem o desenvolvimento econômico. Liszt, né, defendia o livre comércio na Alemanha e, por sua vez, era a favor de proteger a indústria doméstica emergente, né? E vem aquela teoria de Ricardo, né? De Ricardo, a vantagem comparativa, né? Então era contra o favorecimento da agricultura, por achar que era um mercado antigo e desenvolvido. E, além disso, a industrialização dependia de elementos como alimento barato para sua mão de obra, matérias-primas baratas, né? Liszt criticava o pensamento de Smith, né, de Adam Smith, de querer aplicar a universalidade de suas doutrinas, as quais eram impróprias para países em desenvolvimento. Somente depois que uns países atingissem a sua maturidade industrial é que ele poderia mudar o livre comércio. Acreditava que a industrialização se desenvolvia somente na zona temperada, já que apenas esse clima promovia o esforço intelectual, físico e necessário. Então, Wilhelm Röscher, alemão, né? Wilhelm Röscher, fundador da antiga escola histórica, que se caracteriza em querer complementar a teoria clássica. Apesar de ser contra a teoria clássica, Röscher confiava nessas ideias. Os homens estão longe de ser demônios, bem como de ser anjos. Conhecemos alguns que são guiados somente por motivações idealistas, mas conhecemos outros também que ouvem atentamente apenas a voz do egoísmo e que se interessam somente em si próprio. O erro consiste frequentemente em aplicar medidas benéficas e necessárias sob certas circunstâncias totalmente diferentes. Como as leis naturais da economia política são suficientemente conhecidas e reconhecidas, tudo o que se precisa em qualquer instância são estatísticas mais exatas e confiáveis sobre o fato envolvido para reconciliar todas as controvérsias partidárias sobre questões políticas e da economia pública até o momento, pelo menos uma vez que essas controvérsias surgem de uma diferença entre opiniões, né? Então, Gustav Smuller
vai dizer que líder da escola histórica mais nova vai exercer grande influência nos círculos acadêmicos, governamentais. Aí vai falar da análise histórica, descritiva, superior ao dedutivo, né? Um método baseado em isolamento e fragmentação econômica não era eficaz. Então, esse método é a controvérsia de Karl Menger e Schumann, né? Schumole, a reforma social, a justiça no sistema econômico precisa ser exercida por meio de uma política paternalista de reforma social patrocinada pelo Estado e por todos os grupos sociais. A ciência social deve ser guiada para se atingir os objetivos da política social. Ou seja, o protestantismo defensor do livre comércio passou ao protecionismo, né? Então, protecionismo, né? Então, de defensor do livre comércio passou a apoiar o protecionismo. A favor do protecionismo, com base no argumento de indústrias de desenvolvimento ilícitas. Para Smuller, as tarifas são armas internacionais que podem beneficiar um país se utilizada com habilidades, né? Então a gente